Quem foi abençoado nesta conferência? Ei, muita gente. Foi fantástico podermos ter aqui o Terry e a Wendy conosco. Sim ou não? Sim, vamos dar uma salva de palmas. Vamos já agradecer. Para mim e para a Maria João foi um privilégio também enorme podermos passar tempo com eles ao longo da semana também. Ouvir bastante, tentar absorver o que podíamos absorver, não é? E perceber aquilo que Deus tem feito através deste casal durante mais de 40 anos, pelo mundo fora. Eu fiquei muitas vezes depois a falar com a Maria João, depois de termos estado com eles, a tentar perceber o que Deus fez ao longo destes anos, através do Terry e da Wendy, através de New Frontiers, das igrejas, o impacto que teve no cristianismo em geral, não só na nossa família de igrejas, mas o impacto que teve. Não é? E a semana passada, ouvir o Terry a falar sobre graça, creio que para todos nós foi um deslumbramento. Ouvi várias pessoas a dizer que nunca tinham ouvido algo assim, nunca tinham ouvido ou compreendido a graça desta forma. E eu sei que o Terry vai continuar nesse tema agora. Vamos estar de corações abertos, vamos estar preparados para sermos desafiados por Deus através deles, mas vamos também honrá-los mais uma vez com uma grande salva de palmas. É um privilégio enorme tê-los aqui connosco. São pais espirituais para nós e queremos abençoá-los também, sim? Então vamos dar uma salva de palmas, vamos recebê-los e vamos estar de corações abertos. Thank you. Hello again. Good to see you. Olá novamente, é bom ver-vos novamente. Such a joy to meet you all É uma alegria enorme poder conhecer-vos a todos and be part of Juntos. e ser parte de Juntos. Juntos. We look together at the grace of God, Nós estivemos já a olhar juntos para a graça de Deus and that because we're in Christ, we're seen as righteous. e porque nós estamos em Cristo, somos vistos como justos. His righteousness given to A us sua justiça é-nos dada a nós as a gift. como um dom, como um presente. That we're no longer under law, Nós já não estamos debaixo da lei, we're under Jesus estamos debaixo de Jesus. and His grace coming to us. E a sua graça vem sobre nós. That raises a few questions. E isso levanta algumas questões. Like, well, if God's happy to call us righteous, Então, se Deus está contente em chamar-nos justos, should we carry on sinning then? será que devemos continuar a pecar? Now, Paul raises that very question in Romans chapter 6. E Paulo levanta essa mesma questão em Romanos 6. So this evening we're going to look at Romans chapter 6. Então nós vamos estar a olhar para Romanos 6, Because it's one thing to be declared righteous, porque é uma coisa sermos declarados justos it's another thing to be changed, actually changed. não há, e nada ser mudado, And this is what this chapter is about. mas este capítulo fala mesmo sobre isso. So we're going to read the first 14 verses. Então vamos ler os primeiros 14 versículos. We'll read them alternately. Vamos ler alternadamente. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may increase? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? May it never be. How shall we who died to sin still live in it? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Or don't you know that all of us who've been baptized into Christ Jesus have been baptized into His death? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Therefore we've been buried with Him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. For if we've become united with Him in the likeness of His death, certainly we shall also be in the likeness of His resurrection. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Knowing this, that our old man was crucified with Him in order that the body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. For he who has died is freed from sin.
Pois quem morreu foi justificado do pecado. For if we've died with Christ, we believe we shall also live with him, Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over him. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. For the death that he died to sin once for all. But the life that he lives to God. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Therefore, don't let sin reign in your mortal body, so that you obey its lusts. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. And don't go on presenting the members of your body as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of righteousness to God. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. For sin shall not be master over you, for you're not under law, but under grace. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your grace. Pai, obrigado pela tua graça. Thank you for your love for us right now. Obrigado pelo teu amor por nós agora. Thank you for the promise of the Holy Spirit. Obrigado pela promessa do Espírito Santo. Now come, Holy Spirit, Agora vem, Espírito Santo, rest upon us, vem sobre nós lead us into truth. e direciona-nos à verdade. Come and be our teacher, we pray. Vem ser o nosso mestre, o nosso professor, nós oramos. We ask it in Jesus' name. Nós pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém. It's wonderful that God has dealt with our guilt and our shame. E é maravilhoso que Deus já lidou com a nossa culpa e a nossa vergonha. That Jesus on the cross bore it for us. Na cruz, Jesus levou isso sobre ele. God made him who knew no sin to be sin for us. Deus fez com que aquele que não conhecia pecado fosse tornado pecado por nós. And there he condemned sin E depois ele condena o pecado and made us righteous in Jesus. e tornou-nos justificados em Jesus. It's wonderful to know your sins are forgiven. Será que sabes se os teus pecados estão perdoados? Paul raises the question, having been forgiven, what kind of life are we going to live? E Paulo faz a pergunta, se fomos perdoados, que tipo de vida é que devemos viver? If God's so good at forgiveness, shall we carry on sinning? Se Deus é tão bom a perdoar, será que devemos continuar a pecar? And so he asks that very practical question. E ele faz esta pergunta muito prática. He says, no, of course not. E ele diz, não, claro que não. That's not the way on. Não é esta a forma. It's a little bit like the story of the Israelites. É um pouco como a história dos israelitas. Just before God set them free from Egypt, Mesmo antes de Deus os libertar do Egito, God had said plague after plague into Egypt, Deus tinha enviado praga após praga sobre o Egito, and they'd resisted God. e eles estavam a resistir a And then Deus, came the very last plague. e depois veio a última praga. The firstborn child of every home would die. O primogênito de cada uma das casas ali iria morrer. The angel of death would sweep through the nation, O anjo da morte iria passar sobre toda a nação, and in every home there'd be a death. e em cada casa haveria uma morte. But God said to the Israelites, Mas Deus disse aos israelitas, take a perfect lamb, peguem num cordeiro sem defeito, has to be a perfect one, tem que ser perfeito, sem defeito, no diseases, nothing wrong with it. não pode ter doenças nem nada errado com ele. Take that perfect lamb Peguem nesse cordeiro Slaughter perfeito, it. matem-no, sacrifiquem-no, and put blood over your doorposts. e peguem naquele sangue e ponham na ombreira das vossas portas. And God said, when I come over that nation, E Deus disse, quando eu vier sobre aquela nação, when I see the blood, I'll pass over you. quando eu vir o sangue na porta, eu vou passar sobre vocês. Notice it was God to see the blood. Reparem que é Deus que iria ver o sangue. It wasn't for them to open the door and look at it and say, doesn't do much for me. Não era para eles próprios entrarem, abrirem, olharem e dizer, a mim não me faz diferença nenhuma. God knows the value of the blood of the lamb. Mas Deus conhece o valor do sangue do And he cordeiro. says, when I see that blood,
Ele diz, quando eu vir aquele I'll sangue, pass over you. eu vou passar sobre And, vocês. and the Passover became central to their faith as a nation. E a Páscoa se tornou central para a sua fé como nação. It was all pointing forward to E Jesus. isto tudo estava a apontar para o futuro, para John the Jesus. Baptist said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. João Batista diz, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. He's our Lamb. He's taken away our guilt. Ele é o nosso Cordeiro que tomou a nossa culpa. So judgment fell on all the other homes, Então, juízo caiu sobre cada uma das outras casas, but not on the homes where the blood was. mas não sobre as casas onde havia sangue. They were free. Eles estavam livres. Wow, God's judgment's passed over us. Uau, o juízo de Deus passou por cima de And nós. so they start their journey. Então eles começam a sua caminhada. And they're forgiven. Eles estão perdoados, And they're going to go into freedom. eles estão a entrar em liberdade, But the Red Sea's in their way. mas o Mar Vermelho está no caminho deles. They're still in the land of slavery. Eles ainda estão na terra da escravidão. They're forgiven, but they're still slaves. Eles estão perdoados, mas ainda são escravos. That's what I felt like as a young Christian. Era assim que eu me sentia quando me tornei cristão pela primeira vez. Thank you for forgiving me, Obrigado por me perdoares, but I'm still a slave. mas eu ainda sou um escravo. I can imagine as they came up to the Red Sea, Eu consigo imaginá-los a chegar ali ao pé do Mar we're Vermelho. blocked in, there's no way through. Está ali o caminho bloqueado, não há passagem. And here comes the army of Pharaoh. E o exército do faraó está a se aproximar. In fact, there's my slave master. Na realidade está ali aquele que era o meu dono, a quem eu servia. I'm still a slave. Eu ainda sou um escravo. Then the Red Sea opened. Mas então o Mar Vermelho se abre. And they went down E eles descem and came up into complete freedom. e saem do outro lado, And completamente livres. the Egyptian army tried to do the same, E o exército egípcio tenta fazer o mesmo and they were taken over. e eles são engolidos pelas ondas. Moses sang a great song of worship. E Moisés canta um cântico de louvor e adoração. He said they sank like lead. E ele diz que eles afundaram como chumbo. The horse and the rider is in the sea. Tanto o cavalo como aquele que We're not only forgiven, o dirigia estão no fundo. Right Nós não with só God, somos perdoados perante Deus, but we're not slaves anymore. mas já não somos escravos. We're free from slavery. Nós somos livres da escravidão. God changed their situation. Deus mudou a nossa situação. And some of us need to know that next step. E alguns de nós precisamos saber, conhecer esse passo seguinte. So how do we step into that freedom? Como é que nós damos esse passo em frente para esta How do we liberdade? come out of the things that we were in slavery to? Como é que saímos das coisas às quais estávamos escravizados? Some people just say, well, just leave it with God. E algumas pessoas simplesmente dizem, não, deixa isso com Deus. That's not what the verse says. Mas não é isso que este versículo diz. Paul doesn't say, oh, just leave it with God. Goodbye, love Paul. End of Romans. O Paulo não diz, olha, deixa isso nas mãos de Deus, adeus, com amor, Paulo. He said there are some things to know Ele diz que há algumas coisas que devemos saber, and some conhecer, things to do. e algumas coisas para fazer. Remember what Jesus said? Lembra-se que Jesus disse? You shall know the truth, and the truth will set you free. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. It's the truth that the Bible brings that frees us. É a verdade que a Bíblia traz que nos liberta. So there's some things we need to know. Então, algumas coisas que nós And so precisamos when saber. Paul says, shall we carry on sinning? O Paulo pergunta, será que devemos continuar a pecar? He said, no, answers it like, don't you know? E ele responde a dizer, será que vocês não That's sabem? what verse 3 says. Don't you know? There's things you need to know. É isso que o versículo 3 diz, há coisas que precisamos saber. And first thing it says, don't you know that all of us. Ou vocês não sabem que todos nós... He's going to talk about something that's happened to all Christians. Ele vai falar de uma coisa que aconteceu a todos os cristãos. All right, tonight is an announcement. E hoje à noite há um anúncio. It's not an invitation. Isto não é um convite. I'm not going to say, if you would like this, would you come forward at the end? Eu não vou dizer, olha, se quiseres podes vir à frente no final. This is for special Christians. Isto é para cristãos especiais. You can become a special Christian tonight. Podes te tornar um cristão especial hoje à noite. It doesn't say that. Não diz isso. It says all of us. Diz que todos nós, All of us who were baptized into Christ. todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, All of us who went down into the Red Sea and came up the other side. todos nós que descemos no Mar Vermelho e saímos do outro lado, We're free. nós somos Right, livres. all of us. Todos nós. The whole of Israel came out. Toda Israel saiu de lá. Slavery was over. A escravidão tinha acabado. All of us. Todos nós. Not special Christians. Não só cristãos It's not especiais. that some people are in Adam and they're sinners, Não quer dizer que alguns estão em Adão e são pecadores and ainda. some people are in Christ and they're Christians, E alguns estão em Cristo e são cristãos. and then there's special E Christians depois há os cristãos especiais who've actually died to sin. que realmente já morreram para o pecado. Doesn't say that. Não diz isso. It's all of us. É todos nós. Next thing to notice E a próxima coisa que is temos it's que notar all in the past tense. é que está tudo
no passado. All this has already happened to you. Tudo isto já te aconteceu. It's possible to not realize that, E é possível não te aperceberes disso, but it's true of us. mas é verdade sobre nós. If we are in Christ, it's true of us. Se nós estamos em Cristo, isto é verdade sobre The other nós. day when I was with you, we talked about it used to be in Adam. Já falamos da outra vez como costumávamos estar em Adão. Adam was the first human, Adão foi o primeiro humano and he sinned. e ele pecou. And the whole human race was defiled by his sin. E toda a raça humana ficou destituída por causa do pecado. He ruined us all. E ele nos arruinou a todos. We all became children of disobedience. Nós todos nos tornamos filhos da desobediência. It's just in us. É algo que está em nós. I mean, I'm a pastor. Ah, não, mas eu sou I've pastor. got 5 kids. Eu tenho 5 filhos. They're all born sinners. Eles todos nasceram pecadores. Didn't make them good being a pastor's son. Ser filhos de um pastor não tornou-os bons. They're in Adam. Eles estão em Adão. I didn't have to teach them to be bad. Eu não tive que os ensinar a serem maus. They're just bad. Eles simplesmente eram maus. They need a new birth. Eles precisam de um novo nascimento. Wendy gave them birth. A Wendy deu-lhes à luz, não é? Jesus gives us new birth. Mas Jesus nos dá um novo nascimento. And first of all, he puts us to death in Christ. Em primeiro lugar, nos na morte em Cristo, Like the story of the Egyptians, the Israelites. como na história dos israelitas a sair do Egito. They went down into the Red Sea Eles estavam lá embaixo no Mar and Vermelho came up the other side. e subiram pelo outro lado. Paul says all of us Paulo diz que todos nós who were baptized into Christ fomos batizados em were Cristo, baptized into his death. fomos batizados em sua morte. But when he died, Então, quando ele morreu, mysteriously we died as well. misteriosamente nós também morremos. You say, I don't remember that. E tu podes dizer, não Well, me lembro disso. I don't remember sinning in Adam. Eu não me lembro de pecar em Adão. It's no good myself. Let me try and think about it. Hold on. Deixa-me tentar pensar nisto. Oh yeah, I took the fruit, didn't I? Ah, pois foi, eu peguei naquele I was fruto, in Adam eu estava em Adão and I ate the fruit. e eu comi daquele I don't fruto. remember that at all. Não, eu não me lembro de nada The disso. Bible says that's why men are sinful. Mas a Bíblia diz que é por isso que os homens são pecadores, a Because humanidade. our first forefather sinned. Porque o nosso primeiro pai pecou And it ruined us. e isso nos arruinou. I don't remember that happening. Eu não me lembro disso acontecer. I don't remember dying with Jesus in his death. E eu não me lembro de morrer com Jesus na sua morte. But the Bible says it's true of us. Mas a Bíblia nos diz que isto é verdade sobre nós. It is true of each one of us. É verdade sobre cada um de nós. We were baptized into his death. Fomos batizados na sua morte. When we are baptized, Quando nós somos we are batizados, kind of buried underwater. nós somos colocados debaixo d'água We're identifying with the fact Jesus died once and for all. e estamos a identificar com o facto de que Jesus morreu de uma vez por todas. We're saying, I'm dead to my old life. Nós estamos a dizer, eu estou morto para a minha vida When he antiga. died, somehow my old life died. Quando ele morreu, de alguma forma, a minha vida também morreu. And we came back up to newness of life. E nós saímos daquela água para nova vida. That's what Paul is saying here in chapter 6. É isto que o Paulo está a dizer aqui no capítulo 6. Knowing this, Sabendo disto, that our old man was crucified with him. That's what it says. o velho homem foi crucificado com ele. Who you used to be Quem nós costumávamos ser was crucified with Christ. já foi crucificado com Cristo. That's what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. The law will not change you. A lei não te vai mudar. We saw that the other day. The law is impotent. Nós já vimos isso no outro dia. A lei é impotente. It's a load of rules and regulations. É só uma série de regras. It can't actually change you. Não tem poder para realmente nos mudar. It can tell you what's good, but it doesn't make you good. Pode nos dizer aquilo que é bom, mas não te torna bom. When you're placed in Christ, Mas quando tu és colocado em the old Cristo, you is put to death. o velho tu é morto. And the Bible says this, E a Bíblia diz o seguinte: your old man was crucified with him. o teu velho homem ou mulher já foi crucificado nele. I want you to believe that. E eu quero que vocês acreditem God nisso. says it's true. Porque Deus está a dizer que You isto may é say, verdade. I don't feel very crucified. E vocês podem dizer, eu não me sinto crucificado. We're not talking about what you feel. Mas não tem a ver com aquilo que tu sentes. We're talking about what God says. Estamos a falar daquilo que Deus diz. God says all who are in Christ have been crucified with him. E Ele diz que todos aqueles que estão em Cristo já foram crucificados com Ele. And beloved, there is no higher court. E amados, não há um tribunal mais elevado do que You might say, este. God says it, Pode dizer, Deus vê isso. but I can tell you a greater truth. Mas Deus diz isto, mas eu sei uma verdade ainda superior. There isn't a greater truth. Mas não há uma verdade maior do que God esta. is the truth.
Deus é a verdade. This is the truth. Esta é a If verdade. you're in Christ, Se tu estás em Cristo, you were crucified with him. foste crucificado com Ele. All of us. Todos nós. God speaks the truth. Deus que diz a verdade, You were crucified. tu foste então Your old crucificado. man died with him. O teu velho homem That's what morreu it com says. Ele. That's how we get saved. É assim que nós somos salvos. That's how we become new people. É assim que nos tornamos novas pessoas. God puts the old Terry Virgo to death. Deus pega e mata o velho Terry Virgo. You should have met the whole disgusting old guy I used to be. Vocês deviam ter conhecido o velho terrível que eu era antes. Horrible lifestyle, horrible language. Eu era uma pessoa horrível, com um estilo de vida horrível, de linguagem horrível, I was crucified with him. mas eu fui crucificado com Ele. So were you. That's what the Bible E says. vocês também, é isso que a Bíblia You diz. say, oh, I don't know if I believe that. Não sei se acredito muito nisto. Let me ask you a question. Deixem-me perguntar-vos. Do you believe two men were crucified with Christ, one on the right and one on the left? Será que vocês acreditam que 2 outros homens foram crucificados com Cristo naquele dia, um à esquerda e um à direita? How many people believe that? Quantos de vocês acreditam Wow, nisso? most of us believe that. Quase todos. Two men acreditam. were crucified with Christ, 2 homens foram crucificados com one on the Cristo, right, one on the left. um à direita, outro à esquerda. Why do you believe that? Mas porquê que vocês acreditam nisso? Why do you believe that? Porquê? Porquê que vocês acreditam? Because the Bible says so. Porque a Bíblia diz que assim foi. The same Bible says you were crucified with him. A mesma Bíblia diz que tu foste crucificado com Ele. You believe about the two guys Tu acreditas naqueles outros 2 because the Bible says so. porque a Bíblia diz, The Bible also says you were crucified with him. mas a Bíblia também diz que tu foste crucificado com Aleluia. Ele. Aleluia. God's done an amazing thing. Deus fez algo incrível. I remember when I was a young Christian, Eu lembro quando eu era um cristão há I pouco was tempo. struggling with this. Sorry? I was struggling E eu with this. estava a batalhar com isto. I was in my early 20s. Eu tinha 20 e poucos anos I used to commute to London to work. e eu ia para Londres todos os dias para o It was trabalho. an hour's journey on the train. E era uma viagem de 1 hora no comboio. And this was in the day before telephones were invented. E isto foi antes dos telemóveis serem inventados. So Englishmen don't talk to one another in trains. Então, nos comboios, os ingleses não falam uns com os outros. Isso não se We're faz. weird people. Nós somos estranhos. So they put their case up on the top, Então as pessoas pegam, põem a sua mala and lá they em cima, unfold their newspaper, abrem o jornal and they read their newspaper. e ficavam ali a ler o jornal. And I'm reading my Bible. E eu estou ali a ler a minha And Bíblia. I'm struggling with something in my heart. E eu estou a batalhar com uma coisa aqui no meu There coração. was someone in the young people's group in the church that I was very jealous of. Havia alguém ali no grupo de jovens da igreja de quem eu tinha muitos ciúmes. Eu tinha muita inveja. They got under my skin. Aquelas pessoas parece que mexiam ali comigo. And I really hated it. E eu não gostava nada deste I thought I'm sentimento. supposed to be a Christian. E eu pensava que era suposto eu ser um cristão. And yet I'm jealous of this one. E no entanto eu tinha ciúmes daquela And pessoa. one evening, my pastor, E uma noite um pastor, he's preaching. There's about 700 people there. ele está a pregar, havia cerca de 700 pessoas And he ali. quotes them in his preach. É. While he's preaching, he quoted them. E enquanto estava ali a pregar, ele está a citar aquela pessoa. In the middle of a sermon. No meio de um sermão. As one of my young people said to me, Como um dos meus jovens me disse, I thought, oh, wow. eu pensei, oh, uau. I'm fed up. Eu estava mesmo I'm chateado. sitting in the train. Eu estou ali sentado no I think I'm comboio. supposed to be a Christian. Estou a pensar, é suposto eu ser um And I cristão. got this terrible attitude. Mas eu tenho esta atitude terrível em mim. And I'm reading Romans 6. Eu estou a ler então Romanos This is 6. the honest truth. I'm reading Romans 6. E isto é a verdade. Eu estava a ler Romanos 6. Knowing this, my old self was crucified with Christ. Eu estava a ler que eu fui crucificado com Cristo. Verse 7, he who has died is freed from sin. E vemos que quem morreu foi justificado do pecado. Versículo He 7. who has died is free from sin. Pois quem morreu foi justificado e está livre do pecado. I thought dead people aren't jealous. Eu pensava que pessoas mortas não tinham ciúmes de outras. I'm not jealous. Eu não tenho assim, Dead man ciúmes de doesn't outras. care if you can applaud anybody. I don't care. I'm dead. Uma pessoa morta não tem ciúmes de ninguém, nem sente inveja de outros. Se And estão a aplaudir outros, estão suddenly saw mortos. it. Mas eu de repente percebi isto. I laughed out loud in the train. E eu comecei a rir às gargalhadas just no comboio. laughed. Comecei a rir. All the newspapers came down. E os jornais todos desceram. What's he laughing at? O que é que ele está a rir? I didn't know the Bible had too many jokes in it. Eu não sabia que a Bíblia tinha tantas anedotas lá dentro. I was free that moment. Mas eu fui liberto naquele I had no momento. more jealousy toward them. Eu já não sentia We aquele became ciúme, aquela very good inveja daquela friends. pessoa. Tornamos-nos muito bons amigos. He that has died is freed. Aquele que já morreu é livre. Beloved, this is the gospel. Amados, isto é o Evangelho. Rules cannot change you. As
regras não nos podem The mudar. cross sets you free. É a cruz que nos liberta. When Jesus died, we died with him. Quando Jesus morreu, nós morremos com Power ele. of sin is broken. E o poder do pecado é That's what the quebrado. Bible says. É isso que a Bíblia diz. We have to know it's true. Nós temos que saber que isto é verdade. God, open the eyes of my heart. I may know what's true. Deus, abre os olhos do meu coração para eu saber o que é verdade. This is the way of deliverance in the Bible. É este o caminho da libertação na Bíblia. It's not rules. Não é através de It's regras. not willpower. Não tem a ver com poder It's the interno, cross. poder da vontade. The cross sets Mas é us a free. cruz. É a cruz que nos liberta. Hallelujah. Aleluia. God has set us free. Deus nos Amen. You libertou. are allowed to woo. God has set us free. Deus já nos So libertou. that's the first thing. Então esta é a primeira coisa. Knowing. Saber. Paul's writing to these Roman Christians, says we know this. Paulo está a escrever a estes irmãos em Roma, a dizer, sabemos isto. He's never been to Rome. Ele ainda não tinha estado em Roma, He's never met these people. ainda não tinha conhecido estas But he pessoas, knows they're in Christ. mas ele sabe que eles estão em Cristo. Therefore, they've died to sin. Por isso eles já morreram para o pecado. He knows it's true. Ele sabe que é a verdade. The second thing, notice, A segunda coisa que nós podemos in ver verse 11, é no versículo 11. therefore consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Da Jesus. mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. First, know it's true because God says it's true. Em primeiro lugar, que saibas que isto é verdade, porque Deus diz que é verdade. Second, consider it to be true. Mas segundo, considera isto como verdade. Now, Paul borrows this word from the world of accountancy. O Paulo está a pedir emprestado esta palavra do mundo da contabilidade. He sometimes borrows words from the world of justice, Ele às vezes pede emprestada palavras do reino da justiça. justification. Quando fala de justificação, That's por taken exemplo, from the law courts. ele está a pegar isto dos tribunais. This word is taken from the world of accountancy. Mas esta palavra que ele está a usar, ele está a trazê-la emprestada da contabilidade. You could translate it account it. Podemos traduzir isto como foi contado. It's actually, the word means make sure it's in the right column. If you've got an accountant, you wanted to put the figures in the right column. A raiz desta palavra tem que dizer que esteja na mesma coluna, na coluna certa. Contabilistas saberão que as coisas têm que estar, cada coisa na sua coluna certa. I don't want to go to an accountant and puts the figures in the wrong column. Eu não quero ir ter com um contabilista e depois começar a pôr os números na coluna errada. Account it. Isto significa que somos contados na Reckon coluna it. certa, somos reconhecidos. First of all, we know we're dead because God says so. Em primeiro lugar, sabemos que estamos mortos porque Deus já disse isso. The second step we all have to take Mas o segundo passo que todos nós temos que dar is to reckon that is true. é de reconhecer que isto é verdade, considerar. Account it true. Considerem-se, contem isto como verdade. Learn to think that way. Aprenda a pensar desta forma. Adjust your thinking. Ajusta o teu pensamento. You say, I don't feel very dead to sin. E tu podes dizer, eu não me sinto muito morto para o I pecado. shouted at the kids the other day. Eu gritei com os miúdos no outro dia. I argued with my husband the other day. Eu discuti com o meu marido no outro I dia. don't feel very dead to sin. Eu não me sinto muito morto para o pecado. God says we are. Mas Deus diz que nós estamos. God says we've got to get used to accounting it so. E Deus diz que nós temos que nos habituar a contabilizar isto dessa forma também. This was brought home to me the very first time I ever travelled in an aeroplane to another town. E eu apercebi-me desta verdade pela primeira vez quando estava a viajar de avião para uma outra cidade. I went overseas for the first time. Eu andei de avião para um outro país pela primeira vez. I flew to Barcelona. E eu voei até Barcelona. And the pilot said, welcome to Barcelona, E o piloto disse, bem-vindos a Barcelona, where the time is 4 o'clock. onde as horas são 4 da tarde. I thought, it's not, it's 3 o'clock. Não, está errado, são 3. My watch still be good, Será perfectly que good. o meu relógio ainda está bom? 3 o'clock. Funcionar bem, são 3 da tarde. What's it mean it's 4 o'clock? O que é que ele significa? O que é que ele quer dizer com isso, What do 4? you do? A stupid pilot. Não, você devias ser um bom piloto, não sabes ler as You know, horas. as you get off the plane, E ao sair do avião, you say to him, yeah, 4 o'clock. diz, pois, 4 da tarde. It's 3 o'clock, really. Na realidade são No, 3. no. In Barcelona, it's different. It's an hour different to England. Na verdade, em Barcelona é diferente, é uma hora à frente da In Inglaterra. Barcelona, it is 4 o'clock. Em Barcelona, de facto, são 4 horas. You go into Spain, it's an hour different. Tu vais à Espanha, tens uma hora de diferença. You're in Barcelona. Estás em Barcelona, Change your watch. muda o teu relógio. I'm in Christ. Eu estou em Cristo. Change your thinking. Muda a tua forma de pensar.
I'm in Christ now. Eu agora estou em Cristo. I'm in Barcelona now. Eu estou em Barcelona agora. The truth is that it's 4:00. A verdade é que agora são 4 We're da not tarde. kidding one another. Nós não estamos a enganar-nos uns aos You're in outros. Barcelona. Estás em Barcelona. It is 4:00. São mesmo 4 Change your horas. watch. Muda a hora no teu You're relógio. in Christ now. Estás em Cristo agora. You've died to sin. Já morreste para o pecado. Change your thinking. Muda a tua forma de pensar. It's the truth. Isto é a verdade. God says you've got to account it. Deus diz que tens que contar isso. We are transformed by the renewing of our minds. Somos transformados pela renovação das nossas mentes. Romans 12:1. Romanos 12:1. Be transformed by your mind being renewed. Sejam transformados pela vossa mente a ser renovada. It doesn't take any willpower. I'm in Barcelona. Isto não tem nada a ver com força de vontade. Eu já estou em Barcelona I agora. don't have to get, it's 4:00, it's 4:00. Eu não tenho que ficar a pensar, são 4 horas, são 4 I'm in horas. São 4 Barcelona, horas. it's 4:00. Não, já estou em Barcelona, já são 4. I'm in Christ. Eu estou em Cristo. I've died to sin. Eu já morri para o That's pecado. what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. And we are believers. E nós somos crentes. We don't just believe for healing. Não acreditamos apenas em cura. We believe we've been changed by the power of God. Nós acreditamos que fomos transformados pelo poder de We're Deus. called believers. Nós somos chamados crentes. We're not feelers. Aqueles que acreditam, não somos aqueles I don't que feel like sentem. it. Somos os sentidores. This is about believers. Não, isto tem a ver com crentes. And you and I are believers. E tu e eu, nós somos The crentes. believer says, I've died. E crentes acreditam que morreram. No, though it's true because God says it's true. Agora, Deus diz que isto é verdade, por isso é verdade. Secondly, account it, consider it, line up with truth. Em segundo lugar, considera isso, conta isso, alinha-te com a verdade. That's something we have to do. Isso é algo que nós temos que fazer. How do I live the holy life? Como é que eu vivo uma vida santa? Well, it's not laws. Não tem a ver com seguir leis. Hebrews says the law made nothing holy. E em Hebreus lemos que a lei não fez nada santo. Laws can't do it. As leis não são capazes de fazer Jesus isso. did it for us on the cross. Mas Jesus fez-lo por nós na He cruz. became sin Ele se tornou pecado and died to sin once e for all. morreu para o pecado de uma vez por todas. We were in him. Nós estávamos nele, Death was broken over us. a morte veio sobre Sin nós. was broken over us. E o pecado sobre nós foi quebrado, e a morte. Third thing. A terceira coisa, First, know it. a primeira coisa, Second, saibam isso. consider it. A segunda, considerem isso. Thirdly, we're told this. Don't go on. Oh, let me read verse 12. Verse 12. Who wants to read what the Bible says? Vamos ler o que a Bíblia diz, versículo 12. Don't let sin reign in your mortal body so that you may obey its lusts. Don't go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Right, so Paul is saying sin is looking for an instrument. Então, Paulo está a dizer que o pecado está à procura de instrumentos. When we start worshipping, Quando nós começamos a louvar, we look for instruments. nós estamos à procura de instrumentos. So, music needs an instrument. A música precisa de instrumentos. Sin looks for an instrument. E o pecado anda à procura de And instrumentos. Paul says, don't present your mortal body. E Paulo diz, não apresentem os vossos corpos Don't let sin mortais. reign in your mortal body. Sorry? Sorry, don't let sin reign in your mortal body. Não deixem que o pecado reine no vosso corpo mortal. Now, why does he say mortal? Mas por que ele fala disso, no corpo mortal? Why doesn't he just say body? Por que ele não diz simplesmente do corpo? Well, I think because of this. Eu acho que é pelo seguinte. My body has not yet been saved. O meu corpo ainda não foi salvo. I'm saved. Eu estou salvo. If anyone's in Christ, new creation. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. But we're waiting the redemption of our body. It says in Romans 8. Mas nós estamos a aguardar a redenção dos nossos corpos. Lemos em Romanos 8. We're going to get new bodies. Nós vamos receber corpos novos. Once you're over 21, that's good news. E depois de já teres 21 anos, isso é boas notícias. Hey, it's better and better. The older you get, the better news this is. Quanto mais velho ficas, melhores notícias isto é. Salvation, I'm going to get a new body. Salvação significa que vou ter um novo corpo. Hallelujah. I'm excited Aleluia. about that. Estou entusiasmado com isso. But meanwhile, Mas, no entretanto, I've got a new person eu tenho uma nova pessoa in this mortal body. a viver neste corpo mortal. It's not an immortal body. Não é um corpo imortal, It's but mortal. é um corpo mortal. I've still got hands that I used to have. Eu ainda tenho as mãos que eu costumava ter, Hands that used to touch things they shouldn't touch. mãos que tocavam coisas que não deviam tocar, Eyes that looked at things that shouldn't used to look at.
Olhos que olharam para coisas que não deviam ter olhado. Ears that love listening to stuff I shouldn't listen to. Ouvidos que adoravam ouvir coisas que eu não devia estar a A ouvir. tongue that speaks things that it shouldn't used to say. Uma língua que gostava de dizer coisas que não devia estar a I've dizer. got members. Eu tenho membros. Now, this is the third thing. Know you've died to sin Esta é a terceira coisa então. Primeiro, saiba que it's morreste true. pelo pecado. Reconhece que isto é and verdade. take responsibility for your body. E depois toma responsabilidade pelo teu corpo. Don't touch what you shouldn't touch. Não toques naquilo que não devias tocar. Don't look at what you shouldn't look at. Não olhes para aquilo que não devias olhar. Don't say what you shouldn't say. Não digas aquilo que não devias dizer. Take responsibility Toma responsabilidade as a new creation como uma nova for your criação body. no teu corpo. That's what he's saying. É isso que ele está a dizer. But don't let your body dictate to you. Não deixem que seja o vosso corpo a You make ditar-vos o que choices. fazer. Vocês tomam decisões, You're free. fazem escolhas, vocês You são don't livres. have to give your hands to be an instrument of sin. Não tens que entregar a tua mão para ser um instrumento do pecado. It may have done in the past, Podes ter feito isso no passado, but now it's foreign to you. mas agora isto já é estranho para You're a ti. new creation. És uma nova criatura. I'm going to borrow something here. Eu vou pedir a alguém emprestado aqui. Don't get scared, sound people. I'm not using the sound. Não fiquem assustados, pessoal do som, eu não vou I'm just usar going to o use som. this. Só vou usar isto. Okay? Posso usar? Later on in the chapter, it says we used to be slaves of sin. Diz aqui que nós costumávamos ser escravos do pecado. It says, thanks be to God who we were slaves of sin. Graças damos a Deus porque éramos escravos do pecado. That's what it says. É isso que ele diz. This is what you used to be and I used to É be. aquilo que vocês costumavam ser e eu costumava ser. I was a slave to sin. Eu era escravo do pecado. Sin said, come on, slave. O pecado dizia, anda escravo. Okay. E eu dizia, ok. I'm a slave of sin. Eu era um escravo do That's what the pecado. Bible says. É isso que a Bíblia diz. That is my identity. Essa era a minha That's identidade. who I am. É isso que eu I'm sou. a slave of sin. Sou um escravo do pecado. But it says, thanks be to God. E ele diz, mas graças a There Deus, came a day in our lives porque houve um dia nas nossas when the vidas slave master said, come on, slave, em que o dono dos escravos Where diz, you going? anda escravo, we're going downtown. nós vamos até à baixa. Okay, we go downtown. Não, ok, vamos lá embaixo. Wait there. Espera aí. Okay, Ok, I'm a slave of sin. eu sou escravo do pecado. Righteousness comes through the market, Mas a justiça começa a atravessar ali o mercado, looks at you, olha para ti says, I think I'll buy you. e diz, acho que vou-te comprar. Oh, no, I'm a slave of sin. Não, desculpa, mas eu sou escravo do I'll pecado. pay the full price for you. Não, eu vou pagar o preço completo por Really? ti. A sério? Wow, Uau, I'm not a slave of sin anymore. já não sou escravo do Wow, pecado. I'm no longer a slave of Uau, sin. já não sou escravo do pecado. That's right, you're my slave. Oh, É isso, tu agora és o meu escravo. now we're slaves of righteousness. Agora nós somos escravos da justiça. That's what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. We are now slaves of righteousness. Agora nós somos escravos da justiça. Righteousness is where we belong. A justiça fez com que eu pertencesse. Righteousness is where we feel at home. A justiça é, de facto, onde nós nos sentimos em casa. Beloved, our identity has been radically changed. Amados, a nossa identidade foi radicalmente transformada. That's what the law couldn't do. É isso que a lei era incapaz de fazer. It's no good the law saying to slaves of sin, do this, do this. We couldn't do É it. claro, a lei não podia estar a dizer, olha, façam isto, façam aquilo. Não podíamos Death has fazer set us isso. free. Mas a morte nos libertou. The price is fully paid. O preço foi pago I'm no longer a completamente. slave of sin. E já não sou um escravo do pecado. Now I'm in slavery to righteousness. Agora sou escravo da justiça. That's my natural habitat. Esse é o meu habitat natural. That's where we belong. É aí, é onde eu pertenço. That's why if we do sin, we feel so É bad. por isso que quando pecamos nos sentimos tão mal. You feel, I shouldn't have done that. Sentimos, eu não devia ter feito isto. Why do you feel that? Por que sentes isso? When we used to sin, I was proud of it. Quando eu costumava pecar, antes eu ficava orgulhoso We used disso. to get drunk at parties at weekends. Costumávamos ficar bêbados ao fim de semana, nas festas. I come into work on Monday morning. E eu ia trabalhar na segunda-feira de You manhã. should have been at that party. Devias ter estado naquela We got festa. blown away. Nós ficamos was completamente terrific bêbados. fun. Foi super divertido. I was proud of sinning. Eu estava orgulhoso de estar I a was a pecar. slave to the stuff. Eu era escravo disso. Now I'm a slave of righteousness. Mas agora sou escravo da justiça. Now if I feel jealous, I feel that's so bad. Agora se começo a sentir ciúmes ou inveja de alguém, sinto-me That's not mal. who I am anymore. Mas já não é quem eu sou mais. I don't belong there anymore. Eu já não pertenço a esse lugar God has mais. changed our identity. Porque Deus já mudou a nossa It's identidade. because He's changed our E identity, é porque Ele mudou a nossa identidade we can change our lifestyle. que nós podemos mudar o nosso estilo de If you vida. don't change the identity, Se não mudares a tua identidade, it's bondage.
Continuas preso. You need a new birth. Precisas de um novo nascimento. And once you've got a new birth, Agora, depois de teres um novo nascimento, you've got a new identity. agora tens uma nova identidade. The old self has died. O teu velho eu já morreu. Okay, let's say this speaker here is a pig. Agora vamos dizer que esta coluna aqui é na realidade um porco. Use your imagination. Usem a vossa imaginação. He's a pig. Um porco. All right, he's a pig. See him? Ok? Estão a ver o porco? Oink, oink. He's a pig. Está a fazer. All right, he's a pig. É um porco. Right, pig, that's your identity. Porco, essa é a tua identidade. Okay, Ok? I'm a pig. Eu sou um porco. Right, pig, here is your calling in life. Ó porco, aqui está o chamado para a tua vida. Got it, pig? Here's your calling. Estás pronto para ouvir o teu chamado? Fly. Voa! I've just made him a miserable pig. Eu acabei de fazer dele um porco muito infeliz. Because his identity, pig, Porque a identidade dele, porco, and his calling, fly, mas o chamado dele para voar, are so far removed, estas duas coisas estão tão afastadas uma da he's going to outra be a miserable pig the rest of his life. que ele vai ser um porco infeliz o resto da vida. He's going to be a miserable pig Ele vai ser um porco infeliz because he's called to fly. porque ele foi chamado para voar. I need an identity change. Eu preciso de uma mudança de identidade. That's what the gospel does. É isso que o Evangelho faz. It gives us an identity change. Dá-nos uma mudança de identidade. This is the apostolic doctrine. Isto é a doutrina This is the apostólica. gospel. Este é o Evangelho. If anyone's in Christ, there's no condemnation. Se alguém já está em Cristo, já não há condenação. Our guilt's dealt with. A minha culpa já foi lidada. There is no condemnation for those who are in Christ. Já não há condenação para os que estão em Cristo. Also, our slavery is broken. Paulo diz que a nossa God escravidão has foi changed our quebrada. slavery. Deus mudou a nossa We're escravidão. now slaves of righteousness. Nós agora somos escravos da justiça. God's done a terrific thing in us. Deus fez algo incrível em nós. And Paul starts this whole chapter knowing this. E Paulo começa este capítulo mesmo a dizer, saibam isto. Jesus said, you shall know the truth. The truth will free you. Jesus disse, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. The law made nothing holy. A lei não fez nada santo. Rules Não don't tornou change nada people. santo. As regras não mudam In pessoas. fact, sometimes Paul says they make a reaction. Na realidade, até gera uma reação em nós. People who think Christianity is a load of rules Há pessoas que olham para o cristianismo e pensam que é uma série de regras, miss the point altogether. mas não perceberam nada. It's about a death. Tem a ver com uma morte, It's about someone who took our place, tem a ver com alguém que tomou o nosso lugar, took away our guilt. que tomou a nossa culpa. But beloved, he didn't say, no, try harder. E ele depois não diz, agora tenta com mais He força. said, I'll put my spirit in you. Não, ele diz, eu vou colocar o meu give espírito you em ti. new energy. Vou-te dar nova energia. I'll make you a new creation. Eu vou-te tornar numa nova I'll put criatura. you in slavery to Eu vou-te righteousness. fazer um escravo da justiça. You feel at home when you're doing good. E tu sentes-te em casa quando estás a fazer o bem. You're not a pig anymore. Já não és um porco mais. It's changed your identity. Ele mudou a tua identidade. There's nothing more miserable than a pig trying to fly. Não há nada mais infeliz do que um porco a tentar voar. That's why religious people are miserable. É por isso que as pessoas religiosas são Who've tristíssimas. never understood the gospel. Pessoas que nunca compreenderam o Evangelho. They just think it's trying to get forgiven again. Pensam que têm que estar sempre à procura de ser perdoados novamente. Oh, sorry, God, I did it again. Oh, perdoa, desculpa, Deus, filo outra vez. John says this in his epistle. João, na sua epístola, diz o seguinte: I write these things to you that you may not sin. Eu escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. He that's born of God doesn't sin. Aquele que nasceu de Deus não peca. That's an amazing statement. Esta é uma frase incrível de se dizer. I'm writing it to you that you won't sin. Eu estou a escrever-vos para que vocês não pequem. He that's born of God doesn't sin. Mas aquele que é nascido de Deus That's what não it says. peca. It says that in 1 John. É isso que nós lemos em 1 de Now, João. it also says in 1 John, Mas também diz em 1 de João, if any man sin, mas se alguém pecar, he has an advocate with the Father, temos um advogado perante o Pai, Jesus Christ the righteous. Jesus Cristo o justo. And if we confess our E sins, se confessarmos o nosso pecado, he's faithful and just to forgive us our sins Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos and to pecados cleanse us from all e unrighteousness. de nos limpar de toda a injustiça. I heard someone put it like this. Eu ouvi alguém uma vez a explicar desta It's forma. like you live in a wonderful big house. É como se estivesse a viver numa linda casa It's grande, got a wonderful front entrance. que tem uma entrada lindíssima. And if you like, written over that front entrance, E se logo ali escrito naquela entrada he estivesse: that's born of God doesn't sin. aquele que é nascido de Deus não peca. This building also has a fire escape. Mas este edifício também tem uma saída de emergência, And it de says over incêndio. it, Aí está escrito sobre ela: if anyone sin, mas se alguém pecar,
we have an advocate with the Father. Nós temos um advogado com o Pai. And if we confess our sin, E se nós confessarmos o nosso He's pecado, righteous and just to forgive us our sin. Ele é justo para nos justificar de todo o pecado. But God didn't give us this house so we go in and out of the fire escape all the time. Mas Deus não nos deu esta casa incrível para estarmos a entrar e a sair pela saída de emergência. As we grow in God more and more, we keep using the front door Ao crescermos mais e mais, devemos estar a usar a porta da frente, because He's changed us. porque Ele já nos mudou. And sometimes we're stupid. Mas às vezes nós somos I say, estúpidos. I should never have done that. Ai, eu nunca deveria ter feito And we isto. use the fire escape. E usamos a saída de We say, I'm emergência. sorry, Lord. E dizemos, desculpa, And we Deus. don't throw away our whole salvation. E nós não deitamos fora a nossa salvação We don't say, oh, I'm completamente. not dead to sin. Não dizemos, oh não, eu não estou morto para o The pecado. Bible says I am. Não, a Bíblia diz que eu estou This is morto the para o ground I pecado. stand on. É aqui que eu estou firme. And I was stupid to do that. E eu fui estúpido da minha parte And fazer I'm sorry, isto. Lord. E perdoa-me, And I Senhor. receive His forgiveness. E eu recebo o perdão. I celebrate again. E eu celebro novamente. Blessed is the man whose sins forgiven. Abençoado é aquele o homem cujo pecado é perdoado. This is what the New Testament teaches. É isso que o Novo Testamento nos ensina. God has made us new creatures. Deus nos transformou em novas criaturas. We're not in Adam anymore. Já não estamos em Adão. We're in Christ. Estamos em Cristo. We're not under law anymore. Já não estamos debaixo da lei. We're under grace. Estamos debaixo da The graça. law's not our husband anymore. A lei já não é nossa mestre. é o Jesus nosso is our marido. husband. Mas Jesus é o nosso marido agora. Everything's changed. Tudo aquilo já I'm mudou. not a slave of sin anymore. Eu já não sou escravo do I'm pecado. a slave of Agora righteousness. sou um escravo da This is good justiça. news. São boas The notícias. gospel is good news. O Evangelho são boas notícias. It's not good advice. Não é só um bom conselho. It's good news. São boas notícias. Jesus set us free. Jesus nos libertou. Like Moses sang. Como Moisés cantou. We're free. Nós somos livres. That's the gospel, beloved. Isso é o Evangelho, God set us amados. free. Deus nos libertou. He changed us. Ele nos mudou. As I said Nos at the transformou. beginning. Como eu disse no início, This is not something for special Christians. isto não é algo para cristãos especiais. This is not on offer tonight. Não é isto que está em oferta esta noite. It's already true. Já é verdade. It's an announcement from God. Isto é um anúncio que Deus está a fazer. Can we stand, please? Vamos ficar de pé, por I'd favor. like us to own it. Eu gostava que recebêssemos isto como nosso. I'd like you to pray out loud some short prayers with me. Gostava que orasses em voz alta algumas das orações que vou fazer agora. This is going to be difficult. Vai ser difícil. I will pray in English. Eu vou orar em inglês. He will translate it. Eu vou traduzir You can repeat the translation. e vocês podem repetir Ok. depois a tradução, ok? And first of all, we're just going to say some short prayers, Em primeiro lugar, nós vamos só fazer algumas orações curtas, standing in one position. estando em pé numa posição, Then I'm going to invite you to take one step to your right mas depois eu vou pedir que vocês deem um passo para a vossa direita and then pray some other short prayers. e depois façam uma outra oração I just curta. want you to identify with who you are. Eu quero simplesmente que vocês se identifiquem com quem são. I don't want to do this. You don't have to do it. Mas se estás a dizer, eu não quero fazer isso, não You és obrigado a you just fazer. get trodden on by somebody else. A pessoa que está ao teu lado vai pisar no teu pé. Okay. If you want to own this with me, all right? Mas se quiserem então So tomar let's posse let's disto comigo, we're owning truth together, all right? vamos agarrar estas verdades juntos. Thank you, Father. I'm no longer in Adam. Obrigado, Pai, que eu já não estou em Adão. Thank you. I'm no longer under law. Obrigado, porque eu já não estou debaixo da lei. Thank you. I'm no longer a slave of sin. Obrigado, porque já não sou escravo do pecado. All right. Take your step to the right. Agora dá um passo à direita. Thank you, Father. I am in Christ. Obrigado, Pai, porque estou em Cristo. Thank you, Father. I'm under grace. Obrigado, Pai, porque estou debaixo da graça. Thank you. I'm married to Christ. Obrigado, porque estou casado com Cristo. Thank you. I'm a slave of righteousness. Obrigado, porque sou um escravo da justiça. Heavenly Father, I just want to thank you so much for what you've done here tonight, the truth you've held us, let us hear together.
Ó Pai Celestial, eu te agradeço por aquilo que estás a fazer aqui, pela verdade que ouvimos de ti hoje. Father, I just pray that the Holy Spirit make this so real to us. Pai, eu oro que o teu Espírito Santo venha tornar isto tão real nos nossos corações. Let your great name be glorified here. Que o teu grande nome seja glorificado aqui. Let your kingdom continue to come. Que o teu reino continue a vir. We ask it in Jesus' name. Nós pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. If anybody here has pain in your lower back Se alguém aqui tem dor aqui no fundo das costas and standing for a long time gives you a lot of pain, e ficar de pé muito tempo dói, sometimes it goes down the sciatic nerve. e às vezes desce aqui pelo nervo ciático. If you have lower back pain, Se tu tens dores de costas aqui do fundo das I costas, would love to pray for you. eu gostava muito de poder orar por ti. So the meeting's over. Então, quando a reunião Is there terminar, coffee outside? quem quiser, There's coffee if you'd like it. se alguém quiser sair lá para And fora fellowship. e ter comunhão, But if you get lower back pain, mas se tu tens dores de costas, I want to pray for you because I believe you'll be healed. eu quero orar por ti porque eu acredito que vais ser All curado. right? It's lower back pain. Dores aqui no fundo das costas. If you stand, you just feel pain. Se estás de pé e sentes aquela dor, And we'll pray, okay? e nós vamos orar por ti. Celebrate your new reality. Então celebra a tua nova realidade. You're not a pig anymore. Já não és um porco, uma porca. So fly around. Então podes voar à vontade por aí. Amen. God bless you. Amém. Deus abençoe.